Agora, é forte o time do Corinthians no sentido da camisa do Corinthians. O time é muito fraco. E se não resolver isso de alguma forma, o Corinthians é, infelizmente, um dos candidatos ao rebaixamento neste ano. Não consigo nem mensurar em qual posição vai ficar o Corinthians de tão incógnita que é esse time. A única coisa que eu posso garantir é, para cima do 10º não vai ficar. Do 10º para baixo ele pode ficar em qualquer uma das posições, mas acima disso não vai. Porque, além de não ter um elenco, ele não vai conseguir trazer um treinador que tenha a cara do Corinthians. O Renato Gaúcho talvez fosse o que mais se aproximasse pelo que representa o Renato Gaúcho no futebol. Então o cenário tá quase montado pro Mancini reassumir o Atlético Goianiense, ganhar na estreia do Brasileiro e ganhar e eliminar o Corinthians da Copa do Brasil. Tá quase montado para isso. Porque no Atlético Goianiense eu também não coloco o Corinthians acima do 10º na tabela, não tem como. Ano passado coloquei em 11º, errei por uma, ficou em 12º. Né? E esse ano, realmente, do 10º para baixo é uma incógnita em qual posição o Corinthians termina o campeonato. Pode acertar ali, que nem fez o Mancini, 7 jogos seguidos e fugir da briga lá de baixo, porque Cuiabá não deve fazer muitos pontos, Juventude não deve fazer tantos pontos, Chapecoense, enfim... Dá pra você, o Sport, dá pra você espaçar desses times aí na pontuação. Abrir lá 10, 12 pontos de vantagem. E aí você tá ali em 15º, mas você tem uma diferença interessante pro 17º. Pode ser que aconteça. Pela história, pela mística, pela camisa. Não temos torcida, não sabemos quando vamos ter torcida, né? Apesar de muitas... federações, principalmente a FERJ do Rio de Janeiro, forçar tanto para voltar a torcida ao estádio, mas não dá, é uma tremenda uma incógnita. Enfim, não vejo o Corinthians mesmo acima do 10º colocado, para mim de 11º para baixo. Briga para não cair, mas eu acho que cai, né? O ano passado eu achava que caía, mas esse ano eu acho que não cai. Se não caiu ano passado, acho que esse ano também não cai. Mas deve terminar por ali. Vai beirar sim o Z4. Mas eu não sinto força no time do Atlético, a força que tinha no ano passado. E essa coisa de continuidade de trabalho interrompido é uma, assim... eu sempre digo que os amigos, quando eles são amigos de verdade... independente do tempo que você ficar sem ver o cara, no dia seguinte parece como se você tivesse despedido ontem. Às vezes passou tempo sem bater papo, no dia seguinte parece que a gente assistiu o Globo Esporte ontem e sentou aqui de manhã pra bater papo. Só que muitas vezes no futebol não é assim que funciona. Veja o próprio Cuca, quando ele sai do Palmeiras e volta 3 meses depois. Não era mais a mesma coisa. Então pode ser que pro Wagner Mancini também não seja mais a mesma coisa pro Atlético Goianiense. Se der liga... do jeito que deu no ano passado, pode ser que ele consiga salvar o time. Agora, se não der liga, é outro candidato fortíssimo a cair. E veja, não conseguiu, sendo o único time da Série A no campeonato, não conseguiu classificar no Campeonato Goiano. Pra ver como a coisa não tá fácil pelo lado de lá. Também acho. Deve brigar junto com o Corinthians pra não cair. E o Atlético até um pouquinho mais abaixo do 14º, 13º pra baixo. O Corinthians ainda se conseguir um 11º já vai ser um milagre. O Atlético ali de 13º para baixo vai estar brigando onde geralmente costuma brigar, no meio da tabela, a não ser que realmente, como disse o Jefferson, se volta o Mancini ou se não volta, o treinador que chegar, consiga dar uma liga como deu o ano passado no time do Atlético. Mancini fez boas partidas, tirou ponto de muitos times grandes, jogar lá era difícil pra caramba, fora de casa fez grandes partidas também o Atlético, tirando ponto do Flamengo no Maracanã, enfim... Foi um adversário bem duro de ser batido na última temporada. Vamos ver para esse ano. Mas, dentro da análise daquilo que a gente entende de futebol, o Atlético mais uma vez vai ser... vai estar nessa briga aí para se manter na Série A. Ok? Seguimos por aqui então com o Carrossel do Brasileirão. Você vem com a gente, deixa seu like, se inscreva, compartilhe com a galera, ative as notificações e até amanhã. Tamo junto, um abraço. Amigos do HFD, hora e vez de falarmos do Corinthians. É um gigante, um timaço, pelo menos de história, mas no papel tá feia a coisa. No Campeonato Paulista, o Corinthians foi a segunda melhor campanha na primeira fase. É certo, tranquilo. Mas o futebol muito abaixo. Era até críticas da imprensa de São Paulo que o Corinthians não vinha fazendo um bom jogo, tinha resultados acima do desempenho.
acredito que a campanha do Corinthians vai ser bem mais ou menos. Já vai pegar um Atlético Goianiense mais organizado que o Corinthians, vai jogar contra a equipe do Atlético na Copa do Brasil. E já digo daqui, não é favorito, o Atlético é favorito para passar pela organização que o Atlético tem e que o Corinthians não tem. E é um jogo extremamente perigoso que pode ser até um laboratório, pode ser um teaser do que vai ser o campeonato. Um time que vai ter que ser extremamente dedicado, vai ter que resolver o seu jogo basicamente em casa, porque se tentar resolver fora, não vai dar pé, não vai adiantar. O Corinthians deve ficar em 12º, 13º, 14º, naquela faixa intermediária, não deve sonhar mais do que isso, porque o elenco não dá. A exigência é grande, mas o elenco não vai conseguir responder da maneira que o torcedor corintiano está esperando. Esse é o Corinthians. É um time que eu acho que esse ano vai brigar para não cair dentro das suas limitações. É muito difícil a gente fazer uma projeção por um time que já está há 4 dias do campeonato começar e não tem nem o seu treinador. Então, eu acredito que o Atlético Goianiense vai fazer uma campanha para não cair para a Série B do Brasileirão 2021.